Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. A auditoria de conformidade aponta irregularidades em pagamentos feitos pela Casa Militar. TCE julga representações internas envolvendo a Prefeitura de Canabrava do Norte e a Câmara de Lambari do Oeste. Pleno responde à consulta formulada pela Controladoria Geral do Estado. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma auditoria de conformidade apontou irregularidades no pagamento de diárias a servidores públicos e contratação de empresa especializada em fretamento aéreo de responsabilidade da Casa Militar do Governo do Estado. Veja. Foi avaliado um contrato para o fretamento de aeronaves na coordenação de transporte do Poder Executivo Estadual. A auditoria, realizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, apontou que não houve qualquer ressarcimento dos valores pertinentes às coberturas dos serviços de transporte aéreo, utilizados pelas secretarias estaduais. Tampouco constataram alguma medida adotada para efetivar a devida cobrança desses pagamentos, os quais, somados, acarretaram um prejuízo orçamentário à Casa Militar de R$ 472.688. Outro ponto analisado na auditoria diz respeito à concessão de diárias no primeiro semestre de 2016. A equipe técnica do TCE constatou a reincidência em cerca de 60% desse tipo de despesa, além da divergência nos números das ordens de serviços e os gastos lançados no sistema FIPLAN. O processo de relatoria do conselheiro José Carlos Novelli foi lido em plenário pelo conselheiro substituto Isaías Lopes da Cunha. O voto foi no sentido de manter as duas irregularidades, aplicando multa à gerente financeira e contábil e ao secretário-chefe da Casa Militar, além de impor determinações. Voto no sentido de aplicar multa no valor de 6 UPF ao secretário-chefe da Casa Militar do Estado de Mato Grosso, Tenente Coronel Ciro Ailton Benedito de Siqueira Júnior, em decorrência da irregularidade grave, HB 06, aplicar multa no valor de 10 UPF à gerente financeira e contábil da Casa Militar do Estado, senhora Tainara Martins Souza, em virtude da constatação de reincidência no cometimento da irregularidade grave, JB 15, determinar a atual gestão do órgão que se abstenha de efetuar pagamentos relativos ao custeio dos transportes aéreos requisitados pelos entes da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme fundamentação detalhada na íntegra deste voto, onde se encontram lançadas ainda as demais determinações legais. Em outra sessão ordinária do TCE, foram julgadas duas representações internas envolvendo a administração pública municipal, sendo uma tratando do Legislativo e outra do Executivo. Veja os detalhes desses processos. Durante sessão ordinária do Tribunal Pleno, o TCE de Mato Grosso julgou duas representações de natureza interna, uma da Prefeitura de Canabrava do Norte e a outra da Câmara de Lambari do Oeste. No caso do Legislativo Municipal, foi constatado o descumprimento das normas de rotinas internas e procedimentos de controle dos sistemas administrativos, além da não realização de processo licitatório e a ausência de documentos comprobatórios de despesas referentes à Câmara de Lambari do Oeste, sob responsabilidade de Nilvia Maneia de Araújo. Após a manifestação da gestora, a SESEX opinou pela manutenção das irregularidades e a devolução de pouco mais de R$ 18.500 aplicada à presidente da Câmara. Apresento voto pela procedência da presente representação de natureza interna em desfavor da Câmara Municipal de Lambari do Oeste, com aplicação de multas à gestora senhora Nilva Mânia de Araújo. Determina a gestora Nívia Mânia de Araújo que restitua aos cofres públicos municipais o valor de R$ 18.577,61, em função do cometimento da irregularidade JB 10, ausência de documentos comprobatórios de despesa. Também aplicar multa proporcional de 10% à senhora Nilvia Mânia de Araújo,
a ser atualizados em razão da ausência de documentos comprobatórios de despesa. Já na representação contra a Prefeitura de Canabrava do Norte, a Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal analisou o suposto indício de acúmulo de cargo público. De acordo com o processo, a servidora Marisângela Juncker Jardim Belli exercia por 40 horas semanais o cargo de contadora tanto na Prefeitura de Canabrava do Norte quanto na de Confresa. Os gestores dos municípios foram devidamente notificados e apresentaram defesa. Após isso, a servidora foi exonerada da Prefeitura de Canabrava do Norte. No voto, o conselheiro substituto João Batista Camargo frisou que não ficou identificada a ausência de prestação de serviços pela servidora em nenhum dos 2 cargos acumulados, razão pela qual não sugeriu ressarcimento ao erário. Apresento voto no sentido de conhecer a presidente RNI para, no mérito, julgá-la procedente por haver, no período de 1º de janeiro de 2014 a 8 de 6 de 2015, a acumulação indevida de cargos pela senhora Marisângela Juncker Jardim Belli e arquivá-la tendo em vista a perda de objeto em face da expiração do vínculo da servidora com a Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte. O Pleno respondeu a uma consulta feita pela Controladoria Geral do Estado sobre a possibilidade de cobrança de ingressos, taxa ou tarifa em eventos realizados pelo governo do estado. O voto vista do processo foi apresentado em plenário e acompanhado pela maioria dos conselheiros. O conselheiro Valdir Teis havia pedido vista do processo. A dúvida surgiu com relação à possibilidade de cobrança de ingressos nos eventos realizados com recursos repassados pelo governo por meio de convênios, parcerias e congêneres, bem como a devolução de valores do saldo final remanescente dessas cobranças. Assim como pontuou o relator do processo, no voto vista do conselheiro Valdir Teis, foi destacado que é inaceitável admitir que recursos financeiros gerados através do fomento da cultura ao Estado possa gerar enriquecimento sem causa ao Estado, às custas do trabalho do particular. Porém, o conselheiro destaca que o poder público não pode ter prejuízo com o repasse pela não realização do projeto fomentado, e que exceções devem ser tratadas como tal e não podem ser comparadas às regras, sob pena de toda atividade. Destacou ainda que a legislação anterior do Fundo Estadual de Política Cultura previa percentual de produção artística ao Estado. A minha proposta nessa resolução é que é possível que o particular ou ente público que atue nesta condição, ao receber recursos públicos por meio de instrumento formal hábil para tanto, efetue a arrecadação das receitas decorrentes da cobrança pela entrada ou participação em evento público, festa local de interesse público, eventos culturais, folclóricos, desportivos e turísticos, congressos, fóruns, conferências e congêneres. O voto vista foi acompanhado pela maioria dos membros da Corte de Contas. E o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza nesta quarta-feira uma sessão extraordinária para o julgamento das contas de governo do Estado. A sessão terá início às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelo portal do TCE e pelo canal 30.4 da TV Assembleia. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.